A nova configuração geopolítica aqui no Mercosul é o nosso assunto hoje, porque nós temos aí a vitória da oposição nas eleições legislativas na Venezuela e o fim do kirchnerismo na Argentina. O senhor havia pedido a palavra. Era só para comentar em relação àquela questão da votação, né, que foi uma eleição limpa. Assim, eu acho que todo mundo se surpreendeu com o resultado. Na Venezuela, o senhor faz a referência. Então, okay. Foi uma eleição limpa na Venezuela, acho que todo mundo se surpreendeu. Se você fosse ver as posições dos analistas ao redor do mundo, especialmente aqui na América Latina, inclusive no Brasil, todo mundo era muito cético em relação à lisura do processo. Então, todo mundo tratava aquela situação tipo, se você acredita em Papai Noel, você acredita numa eleição limpa na Venezuela, né? Dado histórico, até o golpe ali que foi mencionado de uma maneira, não um golpe de Estado, mas de tirar o controle da televisão estatal, da Assembleia e trazer para dentro do gabinete da presidência, isso foi já um ato preemptivo, que todas as pesquisas indicavam que ia ter uma mudança, mas acho que teve aí o levante, que nem foi mencionado aqui na nossa conversa anterior, que o povo estava indignado e a lisura foi concedida em razão do povo, né? Então, assim, a gente tem que ver, eu não descarto completamente um golpe, embora eu acho difícil, porque eu acho que o Maduro reconheceu a derrota, acho que ele foi sincero na declaração dele, que ele reconheceu a derrota do chavismo, que ele não teve ali o traquejo político, ele não teve o carisma de manter o povo do lado dele. Porque quem impediu lá aqueles caminhões de pessoas ilegais chegando depois do fechamento das filas para a votação, de entrar lá e fazer a votação das pessoas que não compareceram, foi o povo que foi beber ali na frente das praças. Acho que teve essa posição, a ideia do povo de voltar justamente da falta da economia e dos insumos. Essa é a questão, né? Afetou a vida do cidadão, né? Houve uma piora flagrante na qualidade de vida do povo venezuelano, sob todos os aspectos: criminalidade, desemprego, inflação, falta de produtos, desabastecimento. O cidadão vota com a barriga, né? E a gente consegue trazer isso para a influência dessa configuração geopolítica do Mercosul na nossa indústria catarinense. É muito fácil trazer esse paralelo, porque, por exemplo, o professor falou sobre a questão dos Estados Unidos, aquela questão hegemônica de sempre que o pessoal mais à esquerda gosta de acreditar. Quando o Tratado Transpacífico foi feito, cerca de 18 países, eles criaram padrões comerciais de investimento, de intercâmbio, de informações e de propriedade intelectual. O que é isso? É lógico, eu acredito piamente, o professor Rampinelli falou isso aí, de que o Estado não deve se comportar como uma empresa, porque uma empresa ela tem que gerar lucro. O Estado tem que ter o discernimento de tratar os desiguais à medida da sua desigualdade, e tem decisões sociais para fazer que uma empresa não precisa ter. Então o Estado não pode nunca, jamais ser tratado como uma empresa. Agora, você tem que ter um equilíbrio nisso e não tratar o teu protecionismo de uma forma que venha a ser um tiro no próprio pé. Claro. Por exemplo, a gente perdeu o Tratado Transpacífico, que tem, por exemplo, nivelações e protocolos para produção de medicamentos, propriedade intelectual, carros, e as nossas tomadas aqui no Brasil, só nós, no Mercosul, na ALCA, falecida, no Transpacífico, ou em qualquer outro tratado comercial do mundo, só nós usamos esse padrão. Então a gente está fugindo de padrões internacionais de produção, com uma empresa, com uma indústria combalida por uma carga tributária excessiva, por não conseguir comprar novos equipamentos e se atualizar, enquanto o mundo está se atualizando em termos de equipamentos para produção. E ainda assim o governo impõe políticas de produção e de métodos de produção que prejudicam isso. Então a gente tem que, pensando aí a posição de Santa Catarina no Rio Grande do Sul, no Mercosul, conforme o nosso tema, é assim. A gente espera que essa nova configuração geopolítica traga um pouco mais de discernimento para que se crie um novo nivelamento e talvez uma reestruturação do Mercosul, que o próprio Macri já sinalizou, que ele hoje é o presidente do... Pois é. Só um dado, Renato. Quando acabou a eleição da Venezuela, eu acompanhei uma entrevista do ministro da Defesa Civil, um militar. Defesa Civil da Venezuela. Um militar. Ele deu os dados da eleição, dizendo, olha, aqui vamos respeitar as urnas. Votaram 19 milhões de pessoas,
teve 70 incidentes, que é muito pouco, 7 pessoas presas. É nada, né? Isso não ocorre no Brasil. Isso não ocorre no Brasil. A Venezuela prendeu 7 pessoas durante todo o dia das eleições. Prenderam mais antes do que... Isso não ocorre. Não, os que estavam presos lá... Não sei se dá para confiar muito também nas informações oficiais. Pois é, não sei se dá para confiar muito também nos dados oficiais. Mas enfim. Nós temos que ter algum dado, né? Exato. Pois não? Foram dados do CNN, esses dados são dados do próprio Conselho Nacional Eleitoral deles lá, que teve uma fiscalização muito grande do povo. Sim, né? sim. Agora, mas o Brasil tinha encaminhado no primeiro momento, né, um observador, né, que foi vetado o nome pela Venezuela, né? O Brasil acabou se afastando. Eu não sei se vocês sabem, os Estados Unidos não permitem observadores internacionais nas suas eleições. O México... Não precisa? Não. Nos Estados Unidos... O Bush roubou a eleição do Al Gore. O Bush roubou a eleição do Al Gore. A última eleição, o Bush perdeu. Foi uma eleição tipo América Central, República de Banana. Então, é o seguinte, os Estados Unidos não têm nenhuma lição de democracia que nos dá. Eles não permitem observadores internacionais. O México também não. A Venezuela permite. Agora, na Argentina, Macri recuou da proposta de suspender a Venezuela do Mercosul. Esse assunto está superado, no seu entendimento? Olha, eu acho que ele buscou, inicialmente quando ele foi eleito, né? Ele já teve tratativas e ele, do ponto de vista empresário, já saberia que ele não conseguiria lidar com a Venezuela na posição que eles tinham antigamente. E acho que foram 2 fatores. O primeiro, a vitória surpreendente da oposição, no sentido de não ter incidentes, a lisura como foi levada e inclusive a reação do próprio Maduro em reconhecer essa derrota, né? Então acho que essas 2 posições, esse fato pesou bastante em relação a ele, associado também com o apelo, especialmente do Brasil, da presidente Dilma, que fez aquela divulgação que assim, a questão da cláusula democrática só poderia ser levantada em cima de fatos, né? Ela até trouxe daí o caso do Fernando Lugo lá, que houveram fatos, né? E acho que assim, então, associado com o resultado positivo no entender tanto dele quanto da sua chanceler, né? Então, assim, acho que os dois entenderam isso de uma maneira positiva, como um passo em direção à democracia, né? Como uma efetiva democracia, porque o tratado que o Mercosul se baseia para a aplicação da cláusula democrática, ele é um pouco amplo com o que se diz em relação à democracia. Ele fala ali em instituições democráticas e a violação de uma ordem democrática, assim, não define exatamente como é. Então, assim, é um pouco difícil ele alegar o que era isso. Acho que ele queria interromper, mas acho que, assim, num primeiro momento está superado. Bom, a representante da Fiesc, doutora Maria Tereza Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior, havia pedido a palavra. Qual seria a observação? Queria retomar o que, para mim, me parece que é importante neste momento, que o foco é efetivamente nas perspectivas que temos de comerciar com esta nova postura do presidente Macri. Mas eu não posso deixar de sinalizar que tem um aspecto preocupante, porque mesmo que o Macri esteja imbuído da boa vontade de querer romper com as barreiras protecionistas ou que ele queira se aproximar de negociações como a que o colega mencionou, do Acordo Transpacífico ou a negociação na Mercosul-União Europeia, nós não podemos perder de vista que o Mercosul tem uma decisão assinada pelos países sócios no ano 2000, a decisão 32, que impede que qualquer país faça negociações isoladamente. Necessita todos os acordos celebrados, que sejam celebrados pelo Mercosul. Com isso, estou querendo dizer que é necessário acompanhar de perto de que maneira que a própria Argentina, pelo seu presidente, poderá vir a conduzir uma proposta de revogação dessa decisão, porque é nítido e notório que os industriais argentinos, eles, até pela própria situação do mercado, como ele se encontra, e das dificuldades econômicas e financeiras, eles terão muita dificuldade de liberalizar negociações com a União Europeia, por exemplo.
que está pendente justamente de uma flexibilidade maior dos empresários argentinos, ou uma aproximação para ingressar no Acordo Transpacífico, ou então, como o Uruguai tem sinalizado seu interesse em negociar um acordo bilateral com os Estados Unidos. Eu quero dizer com isso que nós precisamos ficar atentos aos movimentos que venham a ser feitos agora e nessa direção, porque o maior prejudicado no isolamento do Mercosul nas negociações comerciais somos nós. E o colega mencionou o Acordo Transpacífico, que é um acordo de última geração, um acordo de 12 países que tem padrões trabalhistas para combater a exploração dos trabalhadores no Vietnã, na Malásia, inclusive pelos investimentos americanos que foram feitos nessa região. É um acordo que merece e se recomenda que seja lido com lente de aumento em todos os seus capítulos, são 30 capítulos, tem anexos, tem regras para tudo, mas tem um aspecto que eu quero ressaltar aqui. É o primeiro acordo de livre comércio que tem uma parte de definição clara de mecanismos de acompanhamento da movimentação cambial. Ou seja, os países signatários se comprometeram, mesmo que não há penalidade em sanções, se comprometeram a prestar informações de que mecanismo de utilização da moeda farão, tentando dessa forma, entre os sócios, evitar que haja uma utilização indevida da taxa de câmbio. Então, tem aspectos nesse acordo que merecem ser entendidos, até porque é um acordo que reporta como foco ao que hoje é a realidade do mercado. Sem ideologias e sem polêmica, o fato é que o mercado hoje trabalha com cadeia de valor globalizada, ou seja, a produção fragmentada. Dessa maneira, acho que se nós estamos falando de uma nova geopolítica, para que ela seja uma nova geopolítica, nós precisamos entender claramente qual é o rumo que o Mercosul pretende seguir. Renato, isso que a Maria Tereza coloca é muito importante, porque não basta o discurso do Macri. Inclusive, a chanceler dele disse agora que eles vão procurar fortalecer o Mercosul e defendeu, inclusive, a tese da integração de uma moeda só, a longo prazo. No entanto, discurso, atitude, atitude. E o Macri, todos nós sabemos, é um pró-imperialista, né? Basta ver o seu ministério e o sistema de segurança. Então, eu acho que o Mercosul, e aí a Maria Tereza tem muita razão, tem que colocar uma lupa muito grande em cima do Macri, porque a atitude inicial dele é fortalecer o Mercosul para poder negociar com mais força com a Europa. Bom, todos ganham, sim. Negociar com a Aliança do Pacífico, todos ganham, sim. Mas muito cuidado, porque existe até a possibilidade, não sei se isso vai ocorrer, tomara que não, que o Macri, pouco a pouco, saia pela tangente do Mercosul. Porque o Macri é um homem do império. Isso é bom que fique bem claro. Se você tem dúvida, Renato, pega o ministério dele e veja as relações dos ministros com as multinacionais. Bom, este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós vamos para o intervalo e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já.